Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a locação para temporada, essa modalidade de locação que está prevista na Lei 8.245 de 2001. Essa é uma lei que trata da locação de imóveis urbanos. E ela vai regulamentar a locação residencial por prazo determinado, a locação residencial por prazo indeterminado, a locação por temporada e também a locação de imóveis comerciais. Qual que é a peculiaridade da locação por prazo determinado e da locação por temporada? A grande peculiaridade é que a locação por prazo determinado você estabelece um determinado período de tempo já antecipadamente no seu contrato de locação. A locação por temporada, da mesma forma, você faz isso. Você estabelece um determinado período para que você exerça aquele determinado bem, utilize aquele determinado bem, mas a grande diferença entre a locação por prazo determinado e a locação por temporada é que o período da locação por temporada ele é um período muito curto. A gente está pensando em prazos de 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, são prazos curtos. E a razão dessa alocação por temporada ela pode ser diversa. A gente pode pensar numa locação para lazer, mas a gente também pode pensar numa locação, por exemplo, uma reforma. Você vai fazer uma reforma na sua casa, sai daquele determinado imóvel por um determinado período de tempo, vai para uma locação por temporada e depois retorna para o seu imóvel. É perfeitamente possível que aconteça dessa forma. O grande ponto é que a gente está em janeiro, né, no mês de janeiro, finalzinho já de janeiro, e a gente sabe que muitos imóveis eles acabam sendo locados por temporada nas nossas praias aqui de Pernambuco. Quando isso acontece, pessoal, a gente tem que perceber que existem algumas peculiaridades. Qual é a primeira peculiaridade? Na locação por temporada, em regra, o pagamento ele vai ser antecipado. Então, diferentemente da locação residencial por prazo determinado e por prazo indeterminado, na locação por temporada você paga todo o período de locação antes de você entrar no imóvel. Evidentemente que essa previsão ela pode ser superada. Você pode combinar, por exemplo, que vai ser dada uma determinada garantia para que seja feito o pagamento ao final. Mas a regra é que o pagamento ele seja antecipado. Agora, uma grande peculiaridade que pouca gente acaba falando diz respeito à própria finalidade dessa locação. Principalmente naquelas locações para lazer das praias do nosso estado de Pernambuco, a gente vai imaginar que a pessoa, numa locação para lazer, ela vai para um determinado imóvel e ela espera que ela vai encontrar um sossego adequado, que ela vai encontrar, por exemplo, pelo menos o mínimo de qualidade para poder ter o exercício da sua locação, só que muitas vezes ela se depara com as mesmas regras que eventualmente ela vai encontrar na locação residencial urbana que para um imóvel que não tem essa mesma finalidade. Por exemplo, um imóvel que está numa cidade que não é uma cidade de lazer, que não tem propriamente essa ideia de locação com a finalidade de lazer e locação para temporada, a pessoa vai ter regra, por exemplo, de realização de reforma, ela vai ter, por exemplo, um horário que pode ser um horário mais estendido, das 8 ao meio-dia, das 2 às 18 horas, o que é muito comum. Agora, quando você vai para uma locação para temporada, para a questão de lazer, a gente está pensando que a gente espera que as obras não sejam realizadas na alta temporada. Essa é uma regra que não está explícita na Lei 8.245, mas ela é deduzida pela finalidade do tipo de locação. Então, obras não essenciais, barulhos excessivos, isso não é esperado numa locação para temporada. E se isso acontece, a gente pode observar que pode existir uma eventual violação por parte daquele locador que não resguarda, que não observa que existem algumas finalidades para alguns determinados imóveis que geram regras que são implícitas àquele determinado contrato. Tá certo, pessoal? E com isso, então, a gente finaliza essa coluna Contraponto lançando para vocês essa dúvida. Vocês já foram para algum tipo de locação e se depararam com esse tipo de situação em que vocês chegaram num determinado imóvel e naquele determinado imóvel você estava tendo uma obra que não era esperada
em um período de alta temporada, se isso aconteceu, eventualmente o seu locador acabou infringindo algumas regras implícitas que são esperadas para esse contrato de locação por temporada. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.